chamo Vera Regina Paula Baroni. Daqui a um mês eu vou fazer 78 anos e eu tenho algumas profissões. Eu sou técnica de enfermagem, inclusive trabalhei aqui na UPE, no CISAM, tanto no posto quanto na maternidade, mas eu também sou advogada sanitarista, com especialização em direitos humanos. Então eu faço um pouquinho de cada coisa. Hoje estou aposentada, portanto não estou mais trabalhando na área de saúde, mas continuo trabalhando sobretudo com mulheres negras de terreiro, né, do candomblé, da Jurema e da Umbanda. Eu integro o Comitê Técnico aqui do Estado de Saúde da População Negra, e todas nós trabalhamos no sentido de implementar nos municípios a saúde da população negra. Eu sou uma mulher preta e nasci de uma família de pais e mães pretos. Meu pai, né, teve sua avó indígena, então tem um pouco da mistura, mas indígena muito menos. Minha mãe era baiana, nasceu em Cachoeira, uma cidade importantíssima lá no estado da Bahia. E meu pai nasceu na divisa entre Minas e Rio, e se considerava mineiro. E eu nasci no Rio de Janeiro, mas tenho cidadania recifense. A minha consciência é de que eu fiz uma travessia do que eu era como reflexo da sociedade. Eu nasci numa família dita cristã, né, porque nos esquecimentos estavam também a sua espiritualidade. Eu nasci nessa família, eu participei ativamente, desde quando eu tenho consciência, desde bem pequena, na cruzada eucarística. Eu participei de várias pastorais da igreja e ia à missa todo domingo. Quando eu estava mais adolescente, quando podia, até diariamente. Eu fui uma católica praticante. Mas essa realidade que eu vivi não me trouxe consciência racial, né? Então foi aos poucos que eu fui entendendo que a Igreja Católica, aquela instituição, abençoou o racismo, a escravidão, né? E de uma certa maneira continuava trazendo benefícios próprios sem considerar a diversidade da sociedade. E ao mesmo tempo eu sentia falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu tive um problema de saúde desde 2 anos, entre 2 e 15 anos, 2 e 15. De vez em quando tinha uma erupção aqui da pele dos braços e aqui por trás do joelho. Abriu uma chaga, aquela ferida aberta. E eu ficava semanas de cama até fechar aquela ferida. E eu fui levada a todos os médicos que tratavam de pele, de clínico. Eu me lembro que teve durante muito tempo uma discussão lá em casa. A consulta custou 50 cruzeiros. Eu não sei, né? Mas a lembrança que eu tenho era que era uma quantia absurda, né? Uma quantia absurda. Então, fiz todos os tratamentos homeopático, alimentar, tudo, e não curava. Minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, e eu era criada por meu pai e uma tia que morava conosco. E minha tia disse para o meu pai: olha, agora só tem um caminho, ir para Macumba. Minha tia era baiana, também lá de Cachoeira,
e eu não tenho lembrança dela frequentar algum terreiro, mas tinha alguma coisa misteriosa que eu, na minha inocência, não sabia o que era. Eu só sei que formalmente, todo domingo, ela ouvia um programa bem baixinho, um programa chamado Programa Átila Nunes. Átila Nunes é uma pessoa da comunicação que tinha um programa depois das 10 da noite, que hoje eu identifico as músicas que ele tocava, as notícias que ele dava, que era para o povo de terreiro. Ainda hoje a família, os Átila Nunes, neto, né, sobrinho, tudo continua nessa mesma tarefa de comunicação. E então minha tia me levou, meu pai, para um terreiro, e lá no terreiro houve uma consulta. Essa consulta indicou um descarrego, e esse descarrego aconteceu, e depois a pessoa me disse, a pessoa que era o caboclo Araribóia, ele me disse que eu precisava desenvolver, que eu era uma pessoa do axé. E naquele tempo eu morria de medo, não queria nem que falasse. A minha família fez a roupa, né, um axó para mim, e esse axó ficou anos lá dentro do meu armário, até quando eu saí do Rio, ficou por lá. E eu não queria nem ouvir falar em candomblé, nem macumba, nem umbanda, nem nada. Só lembrança da minha tia ouvindo aquelas músicas, aquele programa. Mas, aos poucos, a partir da minha consciência racial, eu fui me aproximando de minha ancestralidade. Eu fui entendendo que eu era continuidade, né? E foi assim que, aos poucos, aquele medo desapareceu e eu tomei contato, né? Conheci pessoas, sobretudo depois que eu vim para o Nordeste, pessoas que eram do candomblé e que eu gostava de conversar com elas, de aprender com elas. E isso foi uma aproximação da minha ancestralidade. E aí eu decidi que eu não podia mais negar isso na minha vida e que tinha que me entregar, né, essa trajetória, né, de continuidade. E foi assim que, aos pouquinhos, eu cheguei nos terreiros, até que eu fui levado ao terreiro de Manhamara, ao Ileuba Ganjô Coloiá, que é o terreiro de Manhamara, e lá eu estou até hoje, há 20 anos atrás. Quando você pensa uma pessoa de 78 anos, significa dizer, né, que você já tem uma estrada longa, que começou lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, e na década de 60, precisamente no final de 62, eu fui convidada para ser monitora de uma turma de alfabetização de adultos, via rádio, né, utilizando o método Paulo Freire. Era o começo dessa tão importante experiência educacional brasileira. E eu trabalhei durante esse tempo no Colégio Sion, não é um colégio da elite carioca, naquele tempo só de meninas. Isso causou alguns transtornos no colégio, entendendo os pais das alunas que as filhas não poderiam estudar no mesmo colégio que a empregada também estudava. E
Esse talvez tenha sido o primeiro conflito que eu vivenciei com relação às questões étnicas, né, raciais. E eu tive uma ajuda muito grande da Madre Superiora do Sion, que era uma alemã, e essa mulher me incentivou: não, você não pode se abater, tem que ir em frente. E nesse período também eu ingressei na JOC, que é uma ação pastoral, né, da Igreja Católica, e que trabalhava com operários. Então, tudo isso está também no meu DNA, né, da consciência racial, né, do meu lugar no mundo, no meu lugar, né, na sociedade brasileira, e a consciência do racismo. Depois eu decidi sair do Rio de Janeiro, morei uma parte no Espírito Santo, numa comunidade, né, bem pobre, eu sempre ligada à Igreja Católica, e de lá eu vim para o Nordeste. Eu vim para o Nordeste porque naqueles idos de pós-64, né, do golpe militar, eu acreditava que o Brasil podia ser dividido, não é, que a gente podia ter uma revolta popular e a ditadura ser superada, né, e o Brasil se dividir. Eu morava numa comunidade de jovens católicos e nós nos dividimos. Alguns foram para São Paulo, entendendo que o caráter da sociedade brasileira era industrial, e outros achavam que o caráter ainda continuaria sendo por muito tempo agrário. E eu imaginava assim, porque eu tinha a memória dos meus alunos de alfabetização, que eram todos nordestinos, da construção civil, e eles falavam, né, do Nordeste, eram de diversos estados, mas os pernambucanos do Recife falavam numa cultura popular que eu ficava imaginando, né, o que era isso. Eu já ouvia músicas de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro, e já gostava muito do estilo de música que eles apresentavam, e achava que essa parte do Brasil era uma parte muito promissora, e continuo achando, né? Mesmo sabendo todas as desigualdades regionais que esse país tem. E como eu morava em Vitória, eu tive uma carta do arcebispo de lá, Dom João Batista da Mota Albuquerque, para Dom Helder e para Dom José Maria Pires, que era o bispo da Paraíba, de João Pessoa. E essa carta, né, de apresentação me introduziu, a mim, uma outra companheira que também veio, mais duas companheiras, nos introduziu no Nordeste. Então, aqui eu morei 1 ano e meio em Alhandra, que é uma cidade da Paraíba, e que hoje eu conheço, sei que é uma cidade da Jurema, mas nunca vi Jurema por lá, era tão guardadinho que eu nunca vi. E depois, quando da morte do Padre Henrique, não é, nós fomos aconselhadas a sair de lá, porque nós morávamos num terreno que era dentro do território da família Lundrig, que é a família dona das casas pernambucanas. E como tinham também homens, os homens moravam em Gramado, próximo a João Pessoa. E eles, depois que chegaram lá, eles começaram a ver algumas coisas, tinham uns exercícios lá do Exército, no território próximo. E nós sempre em contato com Dom Zé Maria Pires, e ele nos dizia, né, que sabia de notícias nossas, não só por nós, mas também pelo comandante do Exército de lá,
que fotocopiava nossas cartas, né, que estavam nos observando. E a mulher do Lundrig, ela morava lá, passava tempos lá, e ela veio algumas vezes em nossa casa para entender por que uma mulher com sotaque carioca foi morar em Alhandra junto com uma francesa. Enfim, eles começaram a nos acompanhar, né? E quando da morte do Padre Henrique, nós fomos aconselhados a sair de lá. E foi assim que eu cheguei no Recife. Quando voltei a Recife, acabei sendo presa, nosso grupo todo foi preso. E aí nós encontramos vários jovens, nós éramos 30 presas, e nós encontramos várias jovens mulheres que estavam presas no DOPS conosco, porque estavam cortando cana no Cabo. Né? Foi aí que eu conheci o município do Cabo, que era um município cuja economia era principalmente economia agrícola, né? O cultivo da cana-de-açúcar. Aí, quando nós viemos para o Nordeste, minhas 2 amigas eram francesas, então elas davam aula, né? Aqui em Recife, elas davam aula de francês. E eu queria trabalhar em fábrica, mas eu queria ter uma profissão que pudesse me colocar em qualquer lugar desse país. E para mim a enfermagem era uma profissão que se adequava a qualquer campo, cidade capital, interior, qualquer lugar eu poderia trabalhar como profissional de enfermagem. E aí eu fiz o curso na Faculdade Nossa Senhora das Graças, ali no Derby. E assim eu pude trabalhar. Trabalhei no HR, trabalhei no CISAM, trabalhei no Hospital das Clínicas, trabalhei no Agamenon Magalhães e em outras áreas da saúde. Na minha família, era uma família toda de negros, né? Todo, pai, mãe, tias, né? Depois, a consciência desse pertencimento eu adquiri exatamente a partir da JOC, da Juventude Operária Católica. E também, assim, a consciência, né, de toda a violência que essa população brasileira, né, que somos mais de 56% da população brasileira, toda a violência naturalizada que nós sofremos a cada dia. Então, eu acho que foi esse fato de estar vinculada a uma pastoral que trabalhava com operários e, portanto, maioria negra, que me fez adquirir, né, e trabalhar em mim essa consciência. E me sentir feliz por ser assim. Só olhando dentro da unidade de trabalho, as negras e negros eram aqueles que estavam em situação de menor valorização profissional. Era quem limpava, era quem estava na cozinha, na lavanderia, não é? E na enfermagem eram as auxiliares de enfermagem. Nessa época, o curso de técnico de enfermagem ainda não era reconhecido, apesar de ter muita gente formada nessa área. Eu fui formada como técnica. E nós fazíamos o trabalho braçal da enfermagem. Não é? Normalmente, as enfermeiras, elas não eram negras, mas tinham várias. E na Aldete mesmo era enfermeira. Trabalhei com ela no Hospital da Restauração. Mas eram poucas. Na medicina, nem pensar no médico negro. Tinha alguns que eram negros de pele clara, né? Alguns poucos, né? Que tinham característica, cabelo,
né, os traços fisionômicos eram pessoas que eu considerava negro. Eles, com certeza, não. Porque, normalmente, as pessoas consideram negra pela cor da pele, né? E mesmo pessoas negras de pele clara, só agora é que começam a saber quem são, né? Eu posso falar pelo currículo da enfermagem, no meu nível, que era considerado nível médio, é considerado, né, nível médio, e assim, né, por exemplo, nós não tínhamos, e hoje nem sei se tem, eu sugeri já a várias enfermeiras, mas não sei se tem, noções de direitos humanos, né? Essa coisa, no meu tempo, na década de 70, essa coisa não existia. Não existia. Então, certamente, se nós tivéssemos no currículo disciplina vinculada aos direitos humanos, a gente nem falava nisso, né? Nem falava isso, né? Certamente a questão racial ia aparecer. Mas, inclusive, se dizia, você é cheia de complexo. Você falasse alguma coisa racial, você era considerado como uma pessoa cheia de complexo de inferioridade. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital Agamenon Magalhães, portanto, algo aí da década de 90, tinha um médico, um cirurgião, eu trabalhava no centro cirúrgico, tinha um médico que estava montando um hospital. E ele era uma pessoa muito arrogante e falava muito. Aí uma das coisas que eu ouvi ele dizer é que no meu hospital eu quero trazer todas as auxiliares de enfermagem de Santa Catarina. Aí a gente conversou, né? Porque se tem tanto auxiliar aqui desempregado, ele vai buscar lá em Santa Catarina. Mas, na verdade, ele queria dizer que o biótipo que ele queria era o biótipo branco. Era um auxiliar de enfermagem branca. E a gente começou a conversar levemente sobre isso lá no Agamenon Magalhães. E quando nós fundamos o Sindesprev, nós fizemos questão de definir uma diretoria para tratar das relações sociais. Foi um dos primeiros sindicatos a tratar dessa questão. Porque nós sabíamos que a questão racial, né, que o racismo ele era muito forte e a maioria das auxiliares de enfermagem eram negras e mulheres. Então, a gente tinha tanto uma secretaria de mulheres quanto uma secretaria de direitos humanos para poder trazer essa discussão para o seio da categoria. E também sabíamos quem exercia profissões de prestígio, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, nem pensar em negro. E da mesma maneira que nós sentíamos essa questão, a gente sentia que também aqueles que eram negros de tez mais clara, eles também, em alguns momentos, né, a gente sentia que tinha alguma coisa ali entre eles, como se dissesse aqui nesse lugar. E eu fiz uma especialização na Universidade Federal da Bahia, exatamente em saúde coletiva, por isso o título de sanitarista, e não tive, em Salvador, né, em Salvador, eu não tive uma professora negra. E eu quis discutir a violação de direitos de viajantes irregulares. Eu trabalhava na Anvisa e eu fiquei sabendo no Porto do Recife que chegavam pessoas escondidas nos navios
E a maioria eram pessoas negras e eram tratadas como delinquentes. Né? A Polícia Federal nem investigava, não é, os antecedentes daquela pessoa. Ele já entrava no camburão, já era negão. E como eu coordenava a Anvisa, eu disse, não, basta. Agora, daqui para frente, não. E como eu queria estudar essa questão, eu tive uma certa dificuldade, porque a coordenação do curso não queria que eu estudasse viajantes irregulares, viajantes negros irregulares. Ela queria que eu estudasse viajantes irregulares. E eu disse, não, eu quero colocar essa questão racial na discussão. E aí eu acabei tendo que mudar o meu objeto de estudo, porque ou eu fazia isso ou eu ia ficar em conflito, e é o que muitas vezes acontece nas universidades, né? Os negros têm que modificar, né, o seu objeto de estudo, porque o orientador, né, não trabalha, né, com essa abordagem. E muito menos no decorrer dos cursos, né, toda a literatura, todos os livros que são indicados não tratam também dessa questão, desse recorte. Fiz uma outra especialização lá na Bahia, saúde coletiva, na Universidade Federal da Paraíba, em Direitos Humanos. Direitos Humanos, especialização. Todos os professores, sem exceção, todos e todas, todos eles usaram o verbo denegrir. Então, a primeira vez que eu vi denegrir, eu fiquei incomodada. A cadeira não era pequena para mim. E eu, assim, pensei, eu tenho que falar alguma coisa, porque eu sei que eu estou diante de um mestre que está me trazendo conhecimento, mas conhecimento racistas. Então, eu tenho a obrigação de falar. E não era a única negra da turma. Então, eu conversei. A primeira vez que eu vi foi do coordenador do curso. Aí eu marquei para conversar com ele, em particular. Fiquei na dúvida se faria na turma, né, publicamente, ou em particular, e eu achei que devia fazer em particular. Foi a primeira vez. E disse para ele que eu me senti muito mal, que aquele verbo era um verbo racista. Perguntei se ele já tinha pensado nisso, ele não tinha pensado, e ele ficou muito constrangido. Aí, no dia seguinte, antes de começar a aula, ele me pediu desculpas por ter tratado dessa maneira, né, aquela expressão, e que a partir daí estava tomando consciência de que tinha que revisar os termos. Aí pronto, segundo professor, esse primeiro, segundo professor, de novo denegrir. Aí quando falou denegrir, todo mundo olhou para mim. E eu fiquei arretada porque eu disse, tem tanto negro aqui, só eu é que tenho que falar, pô. Aí também fiz a mesma coisa, ainda falei em particular, e esse não falou nada para a turma, mas a turma sabia que eu falei com ele. Aí no terceiro eu já fui no... E todo mundo, quando falava denegrir, aí, Vera! E eu falava coisas que eu não posso dizer aqui na entrevista, porque realmente a turma que estava se empoderando, né, sobre questões de direitos humanos, tratavam na brincadeira, né, no risinho, a naturalização do racismo, sobretudo dentro de uma universidade,
né, com professores, mestres, doutores, que não tinham pensado sobre isso. A questão da saúde da população negra é algo que, assim, dentro da profissão, né, eu fui entendendo que tinha que ter alguma especificidade, que a universalização do Sistema Único de Saúde não dava conta da questão racial. Então, desde 86, quando nós participamos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente já trazia a questão racial para dentro do Sistema Único de Saúde. E eu me lembro que professoras daqui dessa universidade diziam para a gente: não tem especificidade a questão racial na saúde. E a gente continuava nas conferências, né, nas discussões, nos grupos, sempre colocando, sempre pessoas negras dizendo que a gente precisava tratar como a saúde da população negra era uma saúde negligenciada pelo Sistema Único de Saúde. E até que esse movimento era nacional. Eu recebi de um médico lá de São Paulo, Ayrton Soares, que não está mais conosco, que era médico e que fazia essa mesma discussão, uma cópia do projeto de lei dele sobre a questão da anemia falciforme. E nós apresentamos isso para Dilson. Dilson Peixoto era vereador do Recife. E nós pedimos que Dilson apresentasse esse mesmo projeto aqui no Recife. Dilson apresentou, o projeto foi aprovado na Câmara, mas o prefeito da cidade, Roberto Magalhães, informou a Dilson que ele não ia sancionar a lei, mesmo aprovada. E aí a gente ficou esperando, né, uma oportunidade. Quando João Paulo foi eleito, Humberto, secretário de Saúde, nós fomos lá e dissemos para Humberto, é agora. É agora. E Humberto, mesmo dizendo que tinha muitas coisas a tratar, emergência, cirurgia, não sei o quê, ele transferia para o seu adjunto, que é um médico que nós carinhosamente chamávamos de Toinho, que era o vice Humberto, para que Toinho, então, desse encaminhamento àquela demanda que era minha, de Naldete, de Júnior Afro, de Anilda, né, que era um grupo de pessoas negras, de Soni, né, que era um grupo de pessoas negras que fomos para cima da Secretaria de Saúde. E Humberto disse: olha, o que vocês combinarem com Toinho, eu vou cumprir. E ele foi maravilhoso, né? A gente primeiro teve que brigar muito, né, porque realmente tinham muitas questões que precisavam ser dada conta, mas essa questão, que era uma questão histórica da maioria da população de Pernambuco, porque nós somos maioria, e em Recife nós somos 68% da população, e a gente dizia: a universalidade não dá conta. E foi assim que, aos poucos, foi introduzido, a questão foi levada à Câmara de novo, foi aprovada, e no dia 21 de março do primeiro ano de gestão de João Paulo, ele sancionou a lei. E aí nós indicamos uma médica extraordinária, a quem eu rendo toda a possibilidade de homenagem, que é a doutora Miranete Arruda. Miranete era clínica do hospital onde eu trabalhava, Agamenon, e eu fui encarregada de conversar com ela, pedindo autorização de colocar o nome dela. E ela: não, eu não quero, eu não conheço. E nós dissemos para ela: você é uma pessoa honesta, então se você não conhece, você vai conhecer fazendo. E ela topou, ela foi nomeada gerente de saúde da população negra no Recife, e ela mergulhou nessa questão. É uma autoridade
ela voltou agora ao Ministério da Saúde, está trabalhando com sangue e hemoderivados, e é uma pessoa que já deu uma contribuição enorme, enorme, não só aqui a Recife, Pernambuco, mas ao Brasil, né? Porque a saúde da população negra de Recife, ela virou exemplo para o Brasil todo. E Miranete, com certeza, no diálogo conosco e com a sociedade como um todo, com os trabalhadores de saúde, ela conseguiu colocar na centralidade da discussão do SUS de Pernambuco, do Recife, com certeza, de Pernambuco também, a saúde da população negra. Mas eu preciso denunciar que dos 185 municípios de Pernambuco, nem 10 implementam a saúde da população negra. Eu, inclusive, faço parte de uma organização de mulheres negras chamada Uyala Mukashi, e nós fizemos uma representação no Ministério Público, radical, pedindo a prisão de todos os secretários de saúde que não implementaram a saúde da população negra. Esse pedido, né, essa representação, ela está arquivada no Ministério de Saúde aqui do Estado, e a gente tem colocado permanentemente a necessidade do Ministério de Saúde como aquela instituição constitucional de cuidar dos interesses, né, individuais, coletivos, não é, que eles instem os municípios do Estado a implementar a saúde da população negra. A Uyala Mukashi é uma organização de mulheres negras, não é uma organização grande, de massa. É uma organização da sociedade civil de mulheres negras que tem como objetivo levantar grandes questões vinculadas especificamente às mulheres negras, mas de interesse de todo o povo negro, da maioria da sociedade. E nós definimos, alguns anos atrás, em torno de 13, 14 anos atrás, que a Uyala Mukashi foi fundada em 2007, depois da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação e Intolerância, racismo, contra o racismo, discriminação, xenofobia e intolerâncias. Nós decidimos que nós íamos estudar na sociedade pernambucana qual era o segmento, porque nós somos mulheres, somos iguais, mas temos diferença. Então, a gente queria saber onde estavam as mulheres que estavam em maior desvantagem, que hoje a gente chama de vulnerabilidades, mas, na verdade, são desvantagens sociais, econômicas, ambientais, culturais. E nós identificamos rapidamente que eram as mulheres de terreiro. Eram aquelas que eram consideradas mulheres que faziam maldade na sociedade, né? E então nós decidimos dialogar com essas mulheres e buscar caminhos para fortalecer essa identidade. Hoje nós podemos dizer que as mulheres de terreiro, elas ocuparam seu lugar na sociedade, não só aqui, porque lá em 2001, em Durban, a nossa discussão em Pernambuco nunca teve uma organização específica de mulheres negras. E foi assim que nasceu a Uyala, através do desafio de puxão de orelha de companheiras nossas de outros estados, tipo Jurema Werneck, Lúcia Xavier, o pessoal do Nizinga, o pessoal de Maria Mulher, que é uma organização do Rio Grande do Sul, dizendo, poxa, vocês de Pernambuco têm que buscar uma organização de mulheres negras específicas, porque aqui, por exemplo, tinha um MNU, mas não é específico de mulheres. É um movimento importantíssimo do conjunto do movimento negro, não é único. Tem mulheres na cultura, tem mulheres em outros lugares,
né, nos mercados, né? Na informalidade, então, somos quase todas. Mas, do ponto de vista organizativo, não tinha. E foi assim que nasceu a Uiala Mucache. E a gente considera que esse nascimento ele foi da maior importância para nós. Porque, a partir daí, nós conseguimos dialogar e entrar em lugares que nunca entrávamos. O Ministério Público nem olhava para a nossa cara. E hoje nós temos consciência que o diálogo que nós fizemos e fazemos atualmente com o Ministério Público de Pernambuco, ele fortaleceu o GT Racismo do Ministério Público, porque havia uma vontade de alguns promotores de justiça e existia uma exigência de nós como sujeitos políticos. Hoje, nós somos realmente sujeitos políticos reconhecidos, não é? E a nossa voz, não é? Nossas conquistas, elas não podem voltar atrás, elas têm que continuar. Olha, eu tinha uma grande companheira que tem 5 anos, não está mais conosco, né? Que é Soni. Soni foi uma companheira e irmã que construímos juntas, né? Ela era uma pessoa da Uiala Mucache e, com certeza, hoje a gente ainda tem muitas conquistas que ela ajudou a construir. Rose Santos, que é a atual gestora de saúde da população negra do Recife, também. Tem Maria Helena Mendes Sampaio, que é uma Ialorixá, e que também na sua área específica de atuação política, porque saúde para nós não é só ausência de doença, né? Como diz a Lei 8080, saúde é o resultado de políticas públicas, não é, que dizem respeito à educação, saúde, cultura, condições de moradia, segurança, informação. Então, Maria Helena, que é inclusive minha mãe de santo, Maria Helena é uma pessoa que há muito tempo, né, desde que eu a conheço, que ela trabalha nesse sentido, né, da saúde, a saúde cultural, a cidadania, o empoderamento das mulheres, né, e a consciência racial. E tem Cessa Xé em Olinda, tem Lurdinha em Olinda, tem várias mulheres que vêm trabalhando essa questão da saúde da população negra, o empoderamento de mulheres. A população negra, em geral, né, como um todo, ela tem muitos legados a serem seguidos, né? O primeiro deles é a questão de princípios, que são princípios adotados pelos povos, diferentes povos africanos, que diz respeito ao respeito, não é, respeito aos mais velhos, às nossas tradições, não é, as relações, né, entre as pessoas, que nós chamamos de um legado civilizatório, trazido não só para nós aqui do Brasil, né? E isso tem uma influência positiva nas relações, né, das pessoas muito grande. E uma outra questão é a questão da diversidade. O continente africano é um continente da diversidade. Muitas pessoas, quando falam de um país, de uma tradição, acham que a África é toda homogênea, tudo igualzinho. E não é. Então, a diversidade é uma marca trazida pelos diferentes povos que vieram sequestrados aqui para o Brasil, para o Nordeste,
E esse é um legado que o povo brasileiro ainda não absorveu, né? Porque aqui a diversidade é tratada como desigualdade, né? Então, essa diversidade é um princípio que nós precisamos conhecer mais, praticar mais, né? Para que nossas relações sejam relações mais humanas, mais fraternas, mais sociais. Certamente, na hora que a medicina incluir no seu currículo as relações étnico-raciais e o entendimento que nós somos iguais, mesmo se nós temos mais melanina, isso vai fazer com que toda essa área, né, a área de saúde, ela é composta de em torno de 17 categorias. Não é? A médica não é a categoria que tem mais profissionais. A que tem mais profissionais é a enfermagem. E mesmo sabendo que as pessoas negras na enfermagem estão em lugares menos valorados, a gente vê a discussão. Eu acho que a inclusão de relações étnico-raciais e direitos humanos no currículo da formação, né, do profissional médico vai ser muito importante para que a gente possa viver num país onde a diversidade não seja tratada como desigualdade. É isso. E chegando na medicina, rapidamente, eu penso, as outras categorias vão também contribuir, né? E não esquecer que a população negra ela tem um conhecimento sobre a saúde, não é? Muito importante, que não é só o conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico é muito importante, é essencial, mas tem um outro conhecimento da vida, o conhecimento do uso das plantas com fins de obtenção da saúde, que é muito importante. Inclusive, na saúde da população negra, isso está explícito. E, infelizmente, como o negro não vale nada, isso também não vale nada, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal. Vai produzir muita coisa legal.